Essa informação me custou alguns anos, mas só vai te custar alguns minutos. Então, preste atenção nesse vídeo que ele tem o poder de mudar toda a sua vida. A mudança de identidade é o código secreto do sucesso. E todas as pessoas que alcançaram sucesso em alguma área da vida delas, elas tiveram que mudar em algum grau a identidade delas. Ou seja, a autoimagem, a forma que elas se enxergam. E eu já adianto para você que a gente não vai falar sobre metas, porque eu acredito que você não precisa de mais metas. A gente também não vai falar sobre motivação, porque eu sei que você não precisa de mais motivação. Aqui eu vou te ensinar a como mudar a sua versão antiga e construir uma versão nova, que a consequência óbvia vai ser o sucesso. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que a gente não conquista um resultado, a gente se torna o resultado. Porque nós somos criadores em processo de aprendizado. E tudo, gente, tudo que a gente vê na nossa vida, o resultado financeiro que a gente tem, o resultado em relacionamento que a gente tem, o resultado do nosso corpo, a nossa saúde, tudo isso são desdobramentos, ou seja, é um reflexo de quem nós somos. E se a gente quer mudar esses resultados no mundo externo, a gente vai precisar mudar primeiro o mundo interno. Porque lembra, a vida é um grande espelho que reflete a sua imagem interna. E para a gente começar esse vídeo, eu preciso que você entenda que o nosso cérebro, a nossa mente, tem apenas uma prioridade. A prioridade dela é manter um padrão. Isso é a forma que nós fomos desenvolvidos como seres humanos. Por quê? Porque quando a gente tem um padrão, a gente gasta menos energia, ou seja, tudo fica automático. E é muito importante isso em termos evolutivos. Imagina você ter que pensar para escovar o dente, pensar para amarrar o sapato, não ia dar certo, a gente não ia ser muito funcional. Então, a nossa mente, o nosso cérebro criou sistemas, criou padrões para facilitar a nossa vida, para facilitar a nossa evolução. Só que qual que é o problema? Algum desses padrões, eles estão fadados a trazer resultados que a gente não quer mais ter. Resultados esses que não nos satisfaz como ser humano. Dito isso, o que a gente precisa fazer quando a gente está pensando em mudar a nossa vida, em construir grandes coisas, enfim, fazer grandes feitos, né? Se tornar um melhor profissional, enfim, eu não sei qual que é o seu objetivo. Mas quando a gente está falando nesse sentido, a gente vai obrigatoriamente precisar construir um novo padrão. Porque não adianta, se você não mudar a sua identidade, você não vai conseguir construir nenhum resultado diferente na sua vida. E aí você já deve estar suspeitando, né, que o motivo pelo qual as pessoas não conseguem criar uma nova vida, criar novos resultados, não é porque elas têm poucas metas, ou porque elas não são ambiciosas, ou porque elas não deram duro o suficiente. Não, não é por conta disso. Não é pela falta de foco, não é pela falta de motivação, não é pela falta de força de vontade, não é nada disso, gente. É porque elas estão querendo construir uma nova vida com uma base que não condiz com essa nova vida, sabe? Eu vou dar um exemplo pra você. Imagina que você comprou uma casa, tá? Só que essa casa, ela precisa de reforma. E aí você chega na casa e tá com tantas infiltrações, tem mofo pela casa, a elétrica da casa é uma porcaria, não funciona. Adianta você pegar o seu dinheiro e comprar móveis planejados, fazer uma pintura linda, contratar uma arquiteta, sem antes ver a base da casa, sem antes resolver as infiltrações, o mofo e a elétrica? Não adianta, porque você pode até comprar móveis bonitos, você pode até maquiar aquela casa por fora, mas você sabe que por dentro aquela casa tá uma porcaria e mais cedo ou mais tarde aquilo vai desmoronar. É assim que funciona quando a gente tenta construir uma nova vida mantendo a nossa versão antiga. A gente precisa primeiro mudar a fundação, construir uma base nova. E é isso que eu vou te ensinar a fazer nesse vídeo. O que faz do ser humano ser o que é, além do desejo, é a consistência, ou seja, são os padrões. Então, esses dois elementos, desejo e consistência, é o que nos faz ser seres humanos. Desejo é isso que você tem já. Desejo é essa vontade de mudar, essa vontade de construir coisas. Sem isso, a gente não estaria onde nós estamos hoje em dia. Mas uma outra coisa extremamente importante, que é pouco falada por aí, é a consistência. Ou seja, é a forma na qual nós funcionamos. E isso não está ligado com o nosso lado racional. Isso está ligado com o lado irracional. Ou seja, o lado que não
pensa, o nosso subconsciente. E o nosso subconsciente, ele sempre está operando quando nós estamos acordados e quando nós estamos dormindo, tá? E se você não mudar o seu subconsciente, ele vai te travar. Ele vai agir, reagir, te sabotar, adiar e distorcer qualquer coisa que viole a imagem mental que você tem sobre você mesmo. Então, mesmo quando você diz que você quer muito sucesso, que você quer demais mudar a sua vida, se o seu modelo interno ainda te vê como uma pessoa fracassada, como uma pessoa que nasceu para dar errado, como uma pessoa indecisa, como uma pessoa insegura, de nada adianta. Você vai se sabotar no processo. O seu sistema vai dar um jeito de te travar. E é por isso, gente, que quando a gente quer implementar novos hábitos na nossa vida, isso raramente funciona. Porque o seu subconsciente é capaz de criar um caos absurdo na sua vida para manter essa narrativa intacta. É aquilo, né? Você começa a acordar cedo para ir treinar, mas ainda se enxerga como aquela pessoa que odeia levantar de manhã. Então, esse hábito ele vai parecer estranho, ele vai parecer falso. É como se você estivesse tentando ser uma pessoa que você não é, e isso gera um caos absurdo dentro de você. Você não se reconhece. Isso fica bagunça você e você fala: "Cara, tá estranho, eu não me sinto à vontade nisso daqui". E aí, o que que você faz? Aos poucos você vai largando esse hábito, deixando ele de lado. Só que aqui tá o problema das pessoas. A gente não entende que essa sensação estranha, esse desconforto, ele é natural, ele precisa acontecer para você mudar a versão antiga e construir uma versão nova. Por isso que a gente costuma dizer que toda mudança, em algum grau, ela acaba doendo. Porque quando você começar a ter atitudes diferentes da que você sempre tomou, quando, por exemplo, na reunião do seu trabalho, você começar a levantar mais a mão e falar, quando você estiver indo para academia, quando você estiver comprando verduras e frutas no mercado, você vai se sentir estranho. Vai parecer que aquilo não é para você. Vai parecer que você tá forçando, você tá sendo falso com você mesmo. Só que você não pode parar nesse processo, porque essa sensação, essa estranheza é isso que é o início do processo. É isso que vai fazer você se transformar numa nova pessoa. Então, o primeiro passo para a mudança, gente, é você se desafiar, é você sair da zona de conforto. É por isso que todo mundo fala: saia da sua zona de conforto. É exatamente por isso. Porque conforme você vai saindo da sua zona de conforto, você vai mostrando para o seu cérebro evidências, pequenas evidências que vão fortalecendo essa nova imagem que você tem de você mesmo. A gente não constrói uma imagem mental, uma nova identidade brigando com a identidade velha, a identidade antiga. Não é assim. Não é lutando. É igual na guerra. Quando a gente quer que uma guerra, como, por exemplo, quando o país países estão em guerra, se um outro país vier com armamento, brigando, lutando, ele só vai botar mais fogo na guerra. Agora, se o país quiser acabar com aquela guerra, ele vem com a paz. Ele vem de uma forma branda, ele vem querendo fazer acordos. E é assim que a gente tem que agir na nossa vida. Não é brigando, não é confrontando e falando, poxa, de novo eu me sabotei, caramba, que merda. Não, não é assim. Você tem que ir aos poucos, você tem que comer pelas beiradas, como minha mãe costuma dizer. Mas você tem que comer pelas beiradas e ir indo se convencendo aos poucos de que sim, esse novo hábito ele é estranho, mas essa estranheza ela faz parte, porque quando você vai criando pequenas evidências, micro vitórias, que é algo que eu costumo defender, né? Micro vitórias diárias e provando pra você mesmo que, opa, eu sou essa pessoa assim, porque olha, já tem uma semana que eu tô acordando cedo, então o seu cérebro ele vai interpretar como isso? Então talvez a gente é esse tipo de pessoa. Parece que nós somos esse tipo de pessoa, a pessoa que acorda cedo. Olha, parece que agora eu leio. Então, por mais que no começo pareça que você tá fingindo, pareça que, sei lá, tá estranho, você precisa continuar no processo. E é por isso que muitas pessoas desistem, porque elas acham que essa estranheza é sinônimo de errado. Desconforto é igual a erro. E aí elas param no processo e nunca mudam. Mas o desconforto, na verdade, gente, talvez ele seja o único sinal que a gente está progredindo. E uma coisa que a gente precisa entender é que a gente não consegue o que a gente quer. A gente consegue aquilo que a gente é. Então, se você quer algo novo, você tem que se tornar o tipo de pessoa que tem esse padrão, o tipo de pessoa que consegue esse resultado. Uma coisa que me guia muito na minha tomada de decisão no dia a dia é olhar para pessoas que eu admiro, pessoas que eu acompanho, principalmente no Instagram, pessoas que, enfim, eu me espelho em algum grau e pensar.
como fulana de tal agiria nessa situação? O que que fulana faria no meu lugar, se ela estivesse vivendo isso daqui? E quando você pensa isso, você está indo para além do seu padrão atual de pensamento. Você se força a pensar de uma nova maneira, olhar a vida por uma nova ótica. Porque o que que a gente está fazendo aqui? Além da mudança de mentalidade, gente, é mudança de perspectiva, mudança de percepção. Então, obrigatoriamente, você vai precisar colocar novas lentes e enxergar a vida com um novo olhar. E uma ferramenta muito interessante é essa. Eu faço isso todos os dias. Quando eu tô diante de um problema, quando eu tô diante de algo que eu não quero fazer, algo que eu quero procrastinar ou deixar pra depois, ou quando eu tô me sentindo muito desconfortável com uma coisa que eu tô fazendo, ou quando eu tô com medo de dar um próximo passo, eu penso: "O que fulano faria nessa situação? Como que ele agiria? Será que ele agiria da forma que eu tô agindo ou ele agiria de uma forma diferente?". Usa isso pra sua vida, porque dia após dia, quanto mais você aplicar esse tipo de pensamento na sua rotina, saiba, você vai estar mudando a sua identidade e você vai estar mais próximo, cada vez mais próximo do seu objetivo, das suas metas e desse novo resultado. E no fim é isso, né? A única maneira de você vencer a sua identidade antiga é você fazendo algo que essa identidade nunca faria. E olha, não é algo grande, tá? Não é fazer coisas mirabolantes. Não. É simplesmente você agir de uma forma que, cara, você nunca agiria. Sei lá, aumentando o seu preço para os seus clientes sem dar muitas explicações. Dizer não sem culpa. Na lata mesmo. Publicar alguma coisa na sua rede social sem ficar vendo 17 vezes. Pedir ajuda. Na cara de pau mesmo. São pequenas coisas que provavelmente você não faria. E pode ser que seja outro tipo de coisa, mas para esse vídeo agora e pensa: "Cara, o que que eu não faço? O que que eu acho super nada a ver?". E a resposta dessa pergunta é o que provavelmente vai construir a sua nova versão. E uma coisa que a gente precisa entender quando estamos falando sobre como a nossa mente funciona, é por que que a nossa mente ela é tão ela resiste tanto à mudança? Porque, gente, em termos evolutivos, a gente evoluiu tanto por conta de previsibilidade. Então, por mais que você esteja no emprego que você odeie, que você não gosta, que você é infeliz, por mais que você não tenha o dinheiro que você quer, por mais que você esteja num relacionamento que te faz mal, que você passa coisas horríveis, por mais que você tenha amizades tóxicas, tudo isso você conhece. Tudo isso é previsível. E o seu cérebro, ele sempre vai optar pela previsibilidade. Ele não quer necessariamente que você seja feliz. Ele quer prever as situações. E um hack que a gente tem que fazer sempre, sempre, sempre é demonstrar aonde esse caminho vai nos levar. E como que a gente faz isso? Agindo, agindo. Porque quando você demonstra para o seu cérebro que você agiu de uma maneira diferente e nada ruim te aconteceu, ou você já sabe o que está por vir quando você age dessa maneira, o seu cérebro vai criando essas evidências e vai construindo esse caminho, esse novo caminho. E fala: "Ah, isso daqui eu já conheço. Isso daqui eu já vim por aqui antes. Eu sei onde isso aqui vai me levar". Só que você tem que fazer isso, ó, várias e várias e várias vezes. Mudança de identidade é repetição. Não é fazer por uma semana e depois nunca mais fazer. Não. É fazer quantas vezes for necessária. Quantas vezes for necessária. Busque previsibilidade. E como que você busca previsibilidade? Fazendo, agindo com constância. E aí as pessoas geralmente falam: "Ah, mas quanto tempo leva pra eu mudar a minha realidade?". E como que eu sei que eu tô mudando, né? Como que eu sei que eu tô mudando a minha identidade? Bom, a gente só tem certeza que a gente mudou a nossa identidade quando a gente passa a produzir resultados diferentes. Os resultados, eles são como grandes feedbacks da vida, tá? Então é a vida dizendo que: "Olha, você já entendeu como isso daqui funciona, você já é a pessoa capaz de produzir, caso o resultado seja positivo. E se o resultado for negativo, é a vida falando: "Olha, você ainda não entendeu como que funciona isso daqui". E muitas vezes quando a gente dá de cara com um resultado negativo, a nossa versão atual, ela olha isso como um fracasso, e fracasso é sinônimo de desespero, é sinônimo de erro, é sinônimo de coisas horríveis. E não é assim que funciona, tá? Uma parte da sua identidade vai ter que interpretar fracasso como: estou um pouco mais perto do sucesso. E aí eu te faço uma pergunta: se você tivesse a 30 erros do sucesso, o quão rápido você ia querer errar? Você ia querer errar muito rápido, né? Talvez você esteja a 30 erros do seu sucesso. Então comece a construir essa imagem de que, cara,
Se eu fracassei, é porque eu tô mais próximo de entender como a parada funciona. Então eu preciso buscar o fracasso, porque o medo que te impede de fracassar é o mesmo medo que te impede de ter sucesso. Então a gente precisa sim interpretar essas coisas, esses feedbacks de uma forma diferente se a gente quer alcançar resultados diferentes, tá? E é sempre entender, sempre buscar agir como alguém que a gente se inspira, ou agir de uma forma mais sábia, mais concentrada, mais madura, porque essa é a nossa nova identidade. A nossa nova identidade é uma pessoa que pensa antes de agir. É uma pessoa que age quando precisa agir, não fica pensando eternamente. É uma pessoa que sabe o momento de pensar e o momento de agir. A gente sempre tem que fazer essa balança quando estamos falando de construir a vida que a gente deseja. E olhar para os resultados como um grande feedback, como um grande sinal. Não se deixar abater quando a coisa apertar. Não, gente, não. A gente não pode se deixar ficar pra baixo porque alguma coisa não saiu como planejado, é simplesmente a gente a gente tá aqui pra aprender. E quem aprende erra, é normal. Talvez você tenha que assistir esse vídeo mais do que uma vez pra entender tudo que eu quis te passar aqui. Eu espero que a mensagem tenha ficado clara, eu espero que você tenha ferramentas o suficiente para conseguir construir uma nova imagem, uma nova identidade que vai te levar ao sucesso. Muita calma, muita paciência e consistência e repetição também, tá? Então veja esse vídeo mais do que uma vez para consolidar essas informações na sua mente. E se você gostou, compartilha com alguma pessoa que precisa ouvir isso, compartilha com um amigo que você quer que se desenvolva junto com você. Curte também, tá? Curte esse vídeo porque é muito importante para o YouTube entender se você gosta ou não desse tipo de conteúdo. E um recado final que eu queria deixar para você é que lá no meu Instagram eu compartilho muito da minha rotina, como eu ajo nos meus dias. Eu trago tanto conhecimento para vocês, tantas dicas práticas para você construir uma rotina que te leva até os seus objetivos, que assim, você tá perdendo muito tempo em não me seguir lá também, tá? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e me seguir por lá também. E é isso, gente. Foi ótimo fazer esse vídeo para vocês. E eu te vejo no próximo.